Pô, mas eu achei incrível isso, o Maicon falava, gente, a webcam morreu, eu vou ter que ser agora igual na Porra. Globo, colocar uma foto congelada do Maicon Aí assim, no vocês joinha, assim. colocam o É. mapinha mostrando onde que eu tô, né, em Ah. Belo Horizonte, e uma fotinha minha do lado. Alguns momentos depois. Pô, se Aí o dia morrer... que Cara, o já me dia manda foto, porque se morrer aí durante a gravação, já atualizo. vai mudar sozinho, pum, Acho que então não Maicon... vai, né. Já deixa aí de... atrás da Maicon, câmera, tá olha ligado? Que pra é câmera só agora, olha pra câmera tiro. agora, dá um joia assim, ó. Fica... Morreu. Meu Deus, ele Morreu morreu. rápido Morreu! demais. Caralho, morreu mesmo. Mentira! Caralho, morreu. Mentira, mano. I will remember you. Ah, vai se falei pra fuder. tirar um Não, print. acabou. Eu Que falei pra tirar isso, um meu Deus do print. céu. Alguns momentos depois. Ele deve estar ativado lá no Ninja. Não, a do Nobre morreu agora. Não, Ô, vocês velho, estão de sacanagem. Vocês estão brincando.